Olá, a todos os amigos de Deus, eu Vasconcelo Barbosa venho lhe contar mais um relato bíblico. Não deixe de se inscrever no canal e deixar o seu like. Faraó põe José como governador do Egito. Segundo a narrativa bíblica contida no livro de Gênesis, o faraó do Egito nomeou José como governador do país após o faraó ter tido um sonho perturbador que nenhum dos seus sábios ou conselheiros conseguiu interpretar. A interpretação do sonho deu-se através do auxílio de José, que estava preso na época. O sonho do faraó envolvia 7 vacas gordas que foram devoradas por 7 vacas magras e 7 espigas de trigo cheias e saudáveis que foram engolidas por 7 espigas mirradas e secas. José explicou que o sonho previa 7 anos de abundância seguidos por 7 anos de fome severa e que o faraó deveria nomear um administrador sábio para garantir que o Egito conseguisse passar pelo período de escassez. O faraó ficou impressionado com a interpretação de José e o nomeou governador do Egito, fazendo dele o segundo homem mais poderoso do país, abaixo apenas do próprio faraó. A nomeação de José como governador teve várias consequências significativas para o Egito e para a história de José e sua família, como descrito no capítulo 41 de Gênesis. 1. Fome e preparação. Durante os 7 anos de abundância, José supervisionou a coleta de alimentos em grande quantidade, armazenando-os para os 7 anos de fome que viriam. O Egito foi o único país da região que estava preparado para enfrentar a escassez de alimentos, o que atraiu pessoas de todo o lugar em busca de alimento. Gênesis 41, 49 ao 54. 49, 50 e 51 José estocou trigo em proporção à extensão das colheitas dos 7 anos, dando armazenamento suficiente para os períodos de fome que os 7 anos ruins trariam ao Egito. José armazenou toneladas e toneladas de trigo, de tal maneira que, finalmente, teve que parar de contabilizar, pois deixou de ser possível fazer a contagem. 52-53 Enquanto isso, eram nascidos 2 filhos de José, antes dos anos de fome. A quem Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu à luz a José. José deu ao primeiro filho o nome de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a minha família. 54-55 Ao segundo filho chamou de Efraim, pois disse: Deus me fez prosperar na terra do meu sofrimento. 2. Reunião familiar. Durante a fome, a família de José, incluindo seu pai Jacó e seus irmãos, vieram ao Egito em busca de alimento. José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram inicialmente. Através de uma série de eventos, incluindo o teste de lealdade que José impôs aos seus irmãos, a família de José foi reunida e trazida para o Egito. Gênesis 45, 4 ao 8. Então José disse a seus irmãos: Aproximem-se de mim, rogando-lhes. Eles se aproximaram. E ele disse: Eu sou José, o seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora, portanto, não se entristeçam, nem se arrependam, pois Deus me enviou perante vós para preservar vossas vidas. Agora foi Deus quem me enviou antes de vós para vos fazer sobreviver na terra e para preservar muito povo de vida e para garantir a vocês o futuro resgate. 3. Ascensão de Jacó ao Egito. Com a fome no Egito, Jacó e seus filhos se estabeleceram no país, onde receberam terras e sustento do faraó. Jacó viveu no Egito pelo resto de sua vida. Gênesis 47, 6. Estes mesmos dos filhos de José são os que cuidam dos rebanhos. Tomai aqueles e habita na terra de Goshen, e se estabelecem lá e se prossigam. Se porventura houver nas terras do Egito mestres de gados, separam assim Israel da terra do Egito, e habita na terra de Goshen, e tomaram propriedade nela e se multiplicaram e cresceram muito. 4. Proteção e prosperidade. E sob o governo de José, o Egito prosperou durante os 7 anos de fome. José não apenas distribuiu alimentos à população, mas também comprou todas as terras e gado do povo egípcio para o faraó, garantindo assim o controle total do país. Gênesis 47, 13 e 14. O tempo se esgotou, como José havia previsto, e aconteceu tal como ele disse, e a fome se espalhou por toda a terra. E José abriu todos os celeiros e vendeu grãos aos egípcios, pois a fome era grave no Egito. Toda a terra veio ao Egito para comprar grãos de José. Em resumo, a nomeação de José como governador do Egito teve consequências significativas, tanto para o próprio José e sua família, quanto para o povo do Egito. José foi instrumental em preparar o país para a fome, reunir sua família e garantir a proteção e prosperidade do Egito durante esse período difícil. Essa história é considerada um exemplo de como Deus usou José para cumprir seus planos e propósitos. As citações bíblicas foram retiradas da versão Almeida Corrigida Fiel, da ACF. A paz do Senhor a todos.